Existe uma... Por exemplo, estou aqui, a Justiça decide que o filme do Porta dos Fundos, de 2021, seja retirado da plataforma de streaming da Netflix. Porque houve uma comoção por parte da igreja evangélica, por parte dos evangélicos cristãos, e retirou. Mas eles atribuíram isso à liberdade poética, de brincar com a figura de Jesus Cristo, uma vez que eles encaram que Jesus para eles não existe. Então, vamos lá. A liberdade religiosa não importa no que eu acredito. Se o que eu faço, falo, penso, produzo, fere aquilo que você acredita, então eu tenho que me resguardar, eu tenho que ficar na minha. Entendeu? Então, eu não creio que Jesus existiu, o problema é teu. Pessoas que creem estão sendo ofendidas com essa publicação. Então, você tem que ir lá e tirar. Agora, eu me lembro muito quando a gente trata desse assunto, né, da intolerância, da perseguição, ou cristofobia, como vocês estão falando, do apóstolo Paulo, cara. Porque o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja, ele perseguia... Agora veja. Vamos lá, nossa. Ele perseguia aquilo que ele entendia que era a igreja. Porque a gente nunca... Quando você não crê, não abraça uma fé, uma ideologia, você não ataca, você nem sempre ataca a ideologia em si. Você ataca o que você pensa da ideologia, o que você acha da ideologia. Então o apóstolo Paulo matou o primeiro mártir lá, o Estevão. O apóstolo Paulo fez um tendel lá na época da igreja, porque ele prendia, ele mesmo dizia, né? Ele assassinava, e quando prendia, o voto dele era contra e tal, até o dia que ele teve um encontro com Cristo. E quando ele teve um encontro com Cristo, foi a primeira vez, 3 dias depois, ele recebeu a visita de Ananias, e foi a primeira vez que ele foi chamado de irmão, porque o Ananias chega lá e fala assim: irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho, por onde vinhas, me apareceu, tal, para que eu viesse aqui, impôs as mãos, para que você fosse cheio do Espírito Santo e tal. Caiu dos olhos das escamas e Paulo levantou e foi batizado. A partir daquele momento, ele para de ter um relacionamento com o que ele achava que é a igreja, e ele se torna a igreja. Entende? Tem na filosofia... Que loucura, né, cara? Na filosofia isso, tem É poético isso. Cara, na filosofia tem um negócio chamado paradoxo de Teseu. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar, claro. Que foi proposto pelo Plutarco. Do barco de Teseu, é esse? Do barco de Teseu, do navio de Teseu. Que ele fala o seguinte: imagina que você vai de um ponto A a um ponto B, e essa viagem dura, eu não lembro agora, 50, 100 anos, sei lá, 50 anos. E durante o caminho você vai trocando todas as peças do navio, até que quando você chega no ponto B, todas as peças foram trocadas. E aí a pergunta é: o navio que chega lá é o mesmo que saiu? E aí a pergunta Paradoxo de Teseu. Antes de você responder se sim ou se não, pensa bem na resposta. Porque, tipo assim, o navio que chegou lá é o mesmo que saiu? Aí você fala assim: não, porque todas as peças foram trocadas. E aí está o X da questão. Por quê? Porque nós amamos ou odiamos bandeiras. Então, por exemplo, que time você torce hoje? São Paulino. Desde quando? Desde quando eu tinha 10 anos de idade. Isso tem 30 anos. 32. Ninguém é perfeito. 32, né? Quarta-feira. Você concorda que 32 anos atrás, os jogadores não eram os mesmos? Não eram os mesmos. A comissão técnica não era a mesma? Não eram os mesmos. O jogo de camisa não é o mesmo? Não era o mesmo. Então, você torce para o mesmo time que não é o mesmo time. Exatamente. O time que constante mudança, o time que você se apaixonou há 30 anos atrás, vamos ver, era o Raí. Era o Raí. O time que você se Pelé apaixonou Santana, era o Zete. Né? Zete no gol. Pelé Santana. Então, você se apaixonou pelo goleiro, que é o Zete. Sim. Que jogou na seleção. Você se apaixonou pelo Raí. Pelo Cafu. Sócrates, não sei o que lá. Bom, beleza. Aí, hoje, você gosta de São Paulo, tal, mas não é o mesmo time. Tudo já é diferente. A mesma coisa acontece com a igreja. Então você se apaixonou pela igreja na década de 90, aí um monte de crente saudosista, hoje na minha época, não sei o que lá. Cara, todas as peças foram trocadas. Todas as peças foram trocadas no decorrer da caminhada. E agora, então, a ideia é: eu não posso me apaixonar pelo ícone em si.
Porque a gente ama ou odeia apenas bandeiras. Porque aí você fica, eu sou contra crente. Por quê? Não, porque a igreja não sei o que lá. Quando? Não, quando não sei o que minha avó, não sei o que lá. Então, isso aí não é a igreja, isso aí é uma denominação que aconteceu. Então você odeia a fé por causa de uma denominação. Entende? Então, o convite é ter um encontro com o Deus do cristianismo, que é o que aconteceu com Paulo. Entendeu? Então ele perseguia a fé, até o dia que Jesus Cristo se manifestou para ele. A partir daquele dia, cara, você pode crer no que você cria, fazer o que você fazia, matar quem você matava, não sei o que lá. Jesus Cristo chegou na parada. Então agora nós não estamos mais falando de ícones, nós estamos falando de uma fé viva, de um Deus vivo que chega e fala, que se manifesta e a partir de então zera a sua ficha. E zera a tua vida e você sai daquele encontro como outra pessoa. Você é outra pessoa depois daquele encontro. Não tem mais, velho. Você pode ler quantos livros você quiser. Aí você vai ser um religioso, um bom religioso. Na fala aí do pastor Braz, né? A questão da espiritualidade, da religiosidade, beleza. Mas quando Jesus entra na parada, já era. Aí nós estamos falando de uma nova criatura. Aí a gente está falando, aí o campo é o do milagre, é outro esquema. É carne, né? Exatamente. Aí Paulo, que é o maior perseguidor, se torna um discípulo. Aí você pega, por exemplo, o autor da Crônica de Nárnia, como chama? O C.S. Lewis, que era o maior ateu filosófico da época, do século XIX. Aí ele se converte, se torna um apologista cristão. Aí você pega pessoas que eu conheço, por exemplo, sei lá, você pega aqui o Tassos. O Tassos Licurgo era um ateu terrível na universidade. Hoje é um dos Tem que trazer ele aqui, Rodolfo, esse cara. Tem que trazer. É mesmo? Traz ele aqui. Fala comigo aí, eu vou pegar a agenda dele. E hoje é um dos grandes apologistas da fé cristã na universidade. Então, o Dr. Marcos Eberle, que você já trouxe aqui, que era ateu e tal. Então, quando acontece o encontro com Cristo, e aí sim, você tem um convertido. E não alguém que só fala de símbolos. Porque as pessoas atacam ou amam símbolos. Mas quando Jesus Cristo, quando existe uma experiência pessoal, aí os símbolos caem por terra e você vive uma fé viva.